Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-83-1404. Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o pneumologista Dr. Pedro Compasso conversa com a gente sobre os tratamentos possíveis para o coronavírus. Depois, teremos o advogado trabalhista Fabiano Abage conversando conosco sobre contratos de trabalho durante a pandemia. É um instante só. Já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, o tratamento para o coronavírus. Comigo no estúdio está o médico pneumologista, Dr. Pedro Compasso. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado. Doutor, nós sabemos que não existe uma vacina ainda para o coronavírus, para a Covid-19, e é lógico que isso preocupa a todos. Então, a situação não é tão grave ainda no Brasil como em outros países, mas corremos um risco forte, é óbvio, né? Não estamos imunes àquilo que aconteceu em outros lugares do mundo e isso assusta a todos. Recentemente, houve um processo de investimento maciço em buscas por uma solução imediata, inclusive com medicamentos que já existem. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender, afinal de contas, quais são os tratamentos indicados, além, óbvio, da sugestão de isolamento social por conta da iniciativa tomada pela Organização Mundial de Saúde em relação a esse assunto. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Eu vejo que a informação ela é uma arma poderosa para trazer segurança às pessoas e isso torna todos mais adaptados a qualquer crise. Se sentir seguro é uma boa adaptação. Veja, a Covid-19 ela veio num momento onde as pessoas e toda a comunidade científica não estava com qualquer preparo. Por isso é uma pandemia, por isso a velocidade alarmante e a preocupação de todos os setores. Não é por acaso que se constroem hospitais de campanha, se faz isolamento social, se fecha o comércio, mesmo com todos os impactos que isso traz. É muito difícil você estabelecer qualquer estudo prospectivo numa doença onde você não sabe como é a história epidemiológica que essa doença vai criar, a história natural. Quando nós falamos de tratamento, nós estamos nos referindo a doenças que nós já conhecemos e cuja evolução já é bem documentada. Então, retrospectivamente, você sabe como uma doença se comporta em determinado grupo ou determinada população e você pode estabelecer as melhores formas de tratamento. Quando o estudo é prospectivo e o que é pior, ao mesmo tempo que a pandemia está vigorando, nós temos que criar formas de combatê-la. É claro que a forma prática de isolamento social ela é extremamente eficiente e o que você comentou já é o que está implementado, que é o que nós podemos fazer. Mas o que a comunidade científica se dedica e que nós não teremos essa resposta de imediato, a longo prazo é a vacina, obviamente. O poder de imunização em massa cria uma defesa populacional extremamente rígida e eficiente e com isso, nós já no passado, nós podemos viver situações de muito conforto e comodidade com várias doenças muito graves. Quanto aos tratamentos, muito é da experimentação. Claro que quadros graves, semelhantes de outras doenças, nós podemos emprestar essas terapias e aplicar para o coronavírus. Entretanto, nós não temos uma fórmula secreta, uma receita de bolo, porque se ela existisse, nós ainda não estaríamos mais construindo hospitais de campanha, não estaríamos comprando aparelhos de ventilação mecânica, ou não estaríamos nos preparando para esta guerra na saúde pública. Então não existe ainda, Ney, uma terapia que seja efetiva, protocolo mundial de tratamento do coronavírus. Não existe. Porém, estamos em estudos e acredito que você vai direcionar para que a gente possa discorrer sobre isso. Tem vários estudos de várias linhas do que nós já conhecemos e que hoje os pacientes internados já estão utilizando e outras linhas que são experimentações.
O governo ele pode adotar duas formas de lidar com isso. Ele pode simplesmente usar o seu poder de publicidade e divulgação de informação e dizer, olha, tal medicamento é proscrito, não deve ser utilizado. Ou tal medicamento, embora não seja um protocolo mundial, ele está autorizado por ato médico de ser utilizado para aquele grupo de pacientes que a instituição entender como ideal. Muito se tem falado, eu acho que esse primeiro estudo em relação ao medicamento partiu de cientistas franceses e depois norte-americanos, e o governo brasileiro, em particular o presidente da República, Jair Bolsonaro, é um fã no combate ao coronavírus da cloroquina, que é um medicamento usado no tratamento para malária e lúpus, se eu não me engano. Lógico que esse medicamento precisa estar associado com outras duas substâncias, a azitromicina, que é um antibiótico muito forte, e o zinco. Pelo menos até onde eu ouvi falar, essa era a combinação. Existem riscos no uso da cloroquina, isso já foi divulgado pela imprensa, entre esses riscos, uma forte arritmia, podendo causar parada cardíaca, e também a cegueira parcial do paciente que porventura venha a tomar esse medicamento. Então não pode ser tomado sem mais nem menos. Vamos começar pela cloroquina. Então, ela pode ser usada e ela realmente tem um índice de eficiência superior a 90%, como foi divulgado pelos autores da pesquisa, ou desse início de pesquisa, podemos dizer assim? Veja, quando nós temos uma pesquisa científica, nós temos um universo controlado. Há um grupo de pesquisas que vão ser feitas in vitro, ou seja, em laboratório, em nível celular, onde nós não experimentamos em seres humanos. Podemos fazer isso em nível laboratorial com cobaias ou outras formas de vida que não em vida real, em estudos humanos. No meio da pandemia, é impossível nós desenvolvermos um estudo de vida real onde nós tenhamos um grupo controle, onde você dá o placebo, e um grupo de pacientes que você dá o medicamento de verdade. Esses grupos seriam um estudo duplo cego, onde um não saberia o que o outro está tomando, e ao final nós compararíamos os resultados. No meio da pandemia isso é impossível. Então o que existe é que nós entendemos que, assim como esse medicamento, a hidroxicloroquina, tem um efeito especial sobre a ferritina, presente na molécula da hemoglobina, cujo ciclo de vida da malária, por exemplo, precisa passar pelas hemácias, pelas células do nosso sangue. Então, pegando essa experimentação, pegando essa verdade que o ciclo de ação da cloroquina na malária age na hemoglobina, e nós entendemos que já a Covid-19 tem um ciclo pulmonar pela deposição da ferritina, por analogia, esse medicamento ele pôde ser experimentado em vários hospitais no mundo inteiro. Ele já está sendo experimentado como uma terapia coadjuvante para o coronavírus. Porque a fase grave do coronavírus, ou aquela potencialmente grave que pode evoluir para a gravidade, ela cursa com um depósito de ferritina no território pulmonar. É como se o nosso pulmão tivesse uma barreira muito fina para permitir a passagem do oxigênio entre o sangue e esse saco alveolar, ou seja, a troca gasosa. Na forma grave, a ferritina e outros elementos inflamatórios fazem um depósito, fazem uma camada sobre essa fina película, ou seja, uma barreira para a passagem do oxigênio. E a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio circulando decorrente dessa angústia respiratória é que leva a formas graves e até a morte. É autorizado usar a cloroquina de acordo com a avaliação médica do risco e benefício? Sim, é claro, há efeitos colaterais, mas há décadas se conhece a cloroquina. A cloroquina, há meses atrás, era vendida sem receita. A cloroquina, inclusive, o nosso próprio governo disse que poderia ser usado no chikungunya. Então, é um medicamento que sabe-se que teria um benefício em algum grupo de pacientes. Agora, ao final de um tempo, nós vamos ter a seguinte notícia. Determinados pacientes, mesmo em uso da cloroquina, eles não sobreviveram. E aí poderá ter ainda uma notícia que se aproveite falando, olha, não é um medicamento eficiente. Está provado que não é eficiente. Essa doença é tão agressiva que, a despeito de vários tratamentos, o desfecho pode ser fatal em determinados grupos de pacientes. Então, não só estudar que droga melhor usar, é o melhor momento para usar a droga ou o melhor grupo para se aplicar essa droga. A verdade é, não há uma droga que pode ser usada em todos os grupos,
em todas as faixas etárias, em todos os estágios da doença, que vai ter o mesmo resultado final, seja ele de sucesso ou insucesso. A experimentação é para determinados grupos cujo benefício vale o risco e cuja eficiência no final pode ser mais facilmente alcançada. Só para encerrarmos esse bloco, a cloroquina ela tem obtido um sucesso realmente de 90%, de acordo com aquilo que já foi divulgado? Na verdade, se você considerar o grupo geral, não. Porque são muitas variáveis. Eu vou ter pacientes de diferentes idades, diferentes comorbidades e diferentes estágios da doença. Então nós temos muito pouco embasamento quando nós consideramos a população. In vitro, onde o teste laboratorial é feito, sim, podemos alcançar 90%. Assim como surgiram estudos sobre terapias contra o HIV, que in vitro puderam representar um grande percentual de sucesso. Antiparasitários, que in vitro também puderam representar esse sucesso. Mas na população geral, o que nós temos noticiados é, nos hospitais, nos centros de tratamento, cuja cloroquina foi utilizada como medida terapêutica acessória, nós não alcançamos essa margem. Pelo que eu te disse, há uma série de pacientes que, a despeito da cloroquina e de todos os outros medicamentos utilizados, houve falha. Então, esse resultado depende muito do grupo onde o medicamento está sendo aplicado, do grupo populacional, dos pacientes. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo o tratamento do coronavírus. Comigo no estúdio está o pneumologista Pedro Compasso. Doutor, no bloco anterior falamos da cloroquina. Pois bem, existem medicamentos que também foram, eu não vou dizer descobertos, porque eles já existem, são usados no tratamento para HIV, mas foram percebidos, vamos colocar por essa forma, por cientistas do Fiocruz, do Instituto Fiocruz, e eles perceberam que esses medicamentos usados, já existentes, usados no tratamento para HIV, podem facilitar o trabalho dos alvéolos pulmonares. Essa foi a divulgação do Instituto Fiocruz. Que medicamentos seriam esses e como eles agem em cima dessa camada que se forma sobre os alvéolos, que o senhor mencionou no bloco anterior, e que dificulta a respiração, levando as pessoas à morte? Muito bem. Nesse momento, nós estamos todos imbuídos de muita esperança. Então, qualquer notícia é muito alvissareira, né? Qualquer notícia onde um resultado foi favorável em determinado grupo, em determinado estudo, nós temos prazer em divulgar, prazer em estudar e termos fé que esse resultado seja favorável e seja, de fato, implementado como uma verdade. Os medicamentos antirretrovirais, eles foram testados ou eles foram utilizados em testes, né, para tentar conter o coronavírus, porque as proteases, as proteínas que agem como enzimas da reprodução, da replicação do vírus, elas são muito semelhantes nos dois vírus. Então, quando nós utilizamos os antirretrovirais para o HIV, nós tentamos diminuir a velocidade de replicação desse vírus. E houve a especulação teórica que isso poderia ser emprestado, essa dinâmica poderia ser emprestado para o coronavírus, e nós teríamos a esperança de, com isso, diminuir a velocidade de reprodução desse vírus e, claro, toda a cascata inflamatória que existe na reprodução viral ser interrompida. Não é necessariamente a quantidade de vírus ou a manifestação do vírus nos tecidos respiratórios superiores que causa a gravidade. É toda a reação inflamatória das células que vão perecendo pela multiplicação do vírus. Quanto mais células vão ficando inativas pela multiplicação desse vírus, mais efeitos inflamatórios nós temos na corrente sanguínea que se depositam no pulmão e que formam essa camada e que levam à angústia respiratória. Em teoria, se nós diminuíssemos, como acontece com o HIV, se nós diminuíssemos a velocidade de multiplicação do vírus, nós teríamos duas vantagens. A primeira, nós teríamos menos substâncias tóxicas proliferando e entupindo e tapando o pulmão. E nós teríamos, com isso, mais tempo para que o nosso sistema imunológico se capacitasse para poder superar o vírus. Então, essa é a esperança. Recente também, o New England, que é a publicação médica muito famosa e amplamente conhecida, rebate o uso dos antirretrovirais justamente porque os resultados ainda não são robustos. Os resultados eles ainda não são de consistência terapêutica científica para que nós pudéssemos divulgá-los e continuar usando eles de forma experimental.
Hoje, nós temos que dividir o que é estudo e o que já é experimentação. A cloroquina que nós citamos já é uma realidade. Os pacientes, por critério médico, por critério do serviço hospitalar, você viu pessoas famosas afirmando, não, eu usei cloroquina. Então, a cloroquina ela já é autorizada para uso. Outros, como você citou, eles estão em fase de estudo. Alguns lugares, donos desses estudos, são cheios de esperança e nós temos que contar que isso realmente vire uma realidade, mas ainda não são autorizados para a experimentação humana. E qual é o medicamento que o governo federal, através do ministro da Ciência e das Comunicações, enfim, acabou divulgando? Qual é o nome do princípio ativo e como que ele vai agir? Eles dizem que o índice como eu posso dizer, de recuperação de pacientes é de 94% in vitro. Sim. Nitazoxanida. Nitazoxanida é o nome da substância. É um antiparasitário. Se me permite me dizer, a marca comercial é o Anita, amplamente vendido aí. Os grupos de pediatria utilizam como antiparasitário e que já é utilizado para afecções virais do aparelho digestivo. Então, já tem um efeito antiviral que diminui a multiplicação do vírus. Então, é como se fosse um efeito estático na multiplicação do vírus. Da mesma forma, na mesma explicação, se eu conseguir diminuir a velocidade de replicação do vírus, a reserva orgânica, a reserva imunológica do paciente conseguiria suplantar isso e o paciente não evoluiria para formas graves. Perfeito. Então, um antiparasitário, assim como ocorreu a notícia da ivermectina, antiga droga utilizada para antiparasitário, para piolho, enfim, são medicamentos que são usados para outros fins, mas eles podem ter um efeito que em bula é um efeito que a gente chama de colateral ou efeito análogo, que está ali correndo juntinho, não é o efeito principal, mas que nesse caso, esse efeito que é o secundário é o que nós estamos buscando nesse momento de pandemia. Ou seja, utilizar aquilo que nós já conhecemos, utilizar aquilo que nós já temos o costume de fazer prescrição. Se isso se provar em grupos de vida real como eficiente, estaria resolvido o nosso problema. Teríamos encontrado a cura em medicamentos que já existem e que era só estabelecermos o protocolo de uso e distribuir para a população. Doutor, o senhor é pneumologista. Sim. Assim, eu sei o que é ter problemas respiratórios, porque eu também tenho. E daí eu preciso lhe fazer uma pergunta bem simples. Por que existem tantas realidades distintas no mundo? Não é só o isolamento social. Existem outros fatores. Eu não sei se a ciência já começou a analisar esses dados diferentes de uma realidade para outra. Eu não falo só da subnotificação. A subnotificação é uma realidade no mundo inteiro. Mas em países, mesmo pobres, que estão dispostos a fazer o registro dos casos, né, a gente vê que não ocorre uma proliferação enorme em todos os lugares ao mesmo tempo, como vem acontecendo, ou aconteceu, melhor dizendo, a Itália já está passando por isso, mas aconteceu na Itália, na Espanha, vem acontecendo nos Estados Unidos. Enfim, em alguns países a situação é dramática, né? Mas em outros, graças a Deus, nem tanto, né? Por que existe essa diferença? Dizem que a população mais pobre acaba adquirindo imunidade a uma série de doenças pela falta de recursos e acesso a medicamentos. Eu não sei se isso tem lógica. Mas, ao mesmo tempo, a população negra nos Estados Unidos sofre mais com o coronavírus do que a população branca. E se atribui isso à falta de recursos. É um fato, a população negra nos Estados Unidos ganha menos, em média, que a população branca e, portanto, se alimenta mal em relação à população branca. Nos Estados Unidos, todos se alimentam mal por conta da cadeia, das enormes cadeias inúmeras de fast food que tem. Mas, enfim, o senhor entendeu a minha pergunta. A ideia afinal de contas, que fatores estão sendo levados em consideração para analisar um quadro maior e pior em relação ao coronavírus? Bem, há vários estudos que envolvem essa curva epidemiológica nos diferentes lugares. Você já citou um que nós temos valores reais em lugares onde nós somos mais testados e valores subnotificados onde nós somos menos testados, claro. Condições demográficas
onde a concentração de pessoas e o fluxo diário das pessoas, se você tem uma cidade que 90% da população usa o metrô para se transportar e outra cidade que você usa bicicleta para se transportar, você vai ter no mesmo número de pessoas daquela cidade que se transporta de maneira diferente, você vai ter resultados diferentes. Então você anda cada um na sua bicicleta ou você anda empilhado no metrô. Então você compara a Índia com Nova York, ou uma cidade da Índia com a cidade de Nova York. Então você vai ter a mesma quantidade de pessoas com um meio de transporte diferente. Levando em consideração o fator etnia, nós vamos ter, sim, algumas condições individuais, como em outras tantas doenças. Então nós vamos ter uma predisposição em determinadas etnias para hipertensão, para diabetes, para doenças do colesterol, para resistência à malária, e aí que talvez entre o gancho para o coronavírus, nesse caso, como eu citei no começo da nossa conversa, que existe um metabolismo do vírus no sistema circulatório. Não há como falar de respiração, não há como falar de pulmão sem entender que o pulmão só é eficiente porque o sangue passa pelos capilares pulmonares, que o sangue leva a hemácias, que são células que carregam o oxigênio. Então, você não tem como separar uma coisa da outra. Então, há células envolvidas na fisiopatologia de qualquer doença. E as nossas células carregam o nosso DNA. A maneira com que o vírus se replica numa célula humana, ele empresta o material genético dessa célula humana para se duplicar. O vírus ele é um organismo incompetente, ele precisa parasitar uma célula para completar o seu metabolismo. Então, se cada célula humana contém o mesmo DNA, independente se é uma célula sanguínea, uma célula pulmonar ou uma célula neurológica, mas o vírus replica-se dentro dessa célula emprestando o seu material genético. É aí que pode haver a diferença. Determinadas etnias têm cursos genéticos, têm segmentos genéticos, locus gênicos diferentes. E uma outra questão importantíssima, que é a questão nutricional, a questão de reserva, a questão de qualidade imunológica ao longo dos anos que esse grupo ou esses indivíduos dessa população admitiram. Então, sim, há diferenças. Não existem dados substanciais para isso, porque tudo que nós fazemos hoje no coronavírus é prospectivo. Então, talvez daqui a um ano, quando eu tiver o prazer de vir aqui no seu programa, a gente vai fazer um estudo retrospectivo. E daí a gente vai entender, ao final da pandemia, como foi a curva de crescimento e de desenvolvimento do vírus em cada região do globo. E daí a gente pode entender, com as especificidades de cada região ou de cada grupo populacional, por que o vírus se comportou de maneiras tão diferentes. Mas é claro, as diferenças étnicas, sociais, demográficas vão fazer muito, muito diferente o resultado final. Dr. Pedro Compasso, pneumologista, médico da equipe do Super Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, foi um prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.